Sabias que preencher um simples chequezinho, um cheque a fingir, pode mudar totalmente a tua vida financeira? Eu sei que parece estranho, mas eu vou mostrar-te neste vídeo o que é que acontece no nosso cérebro, o que aconteceu no meu em 2023, quando eu fiz este exercício, quando eu escrevi um valor específico e quando eu decidi depois entregar ao universo. Olá a todos, bem-vindos de novo ao meu canal. Hoje acordei com aquela intuição mesmo apurada e senti que devia de partilhar convosco um exercício que eu fiz em 2023, que é muito conhecido entre os famosos, que é o exercício do cheque ao universo. E atenção, o exercício está no final, o ouro que eu te vou entregar está no final. Vais ter então que ficar na minha belíssima companhia, porque esta prática vai mesmo abrir a porta para a abundância. E para quem não me conhece, eu chamo Anabela Carpinteiro, tenho 51 anos, vivo uma vida próspera, abundante e feliz, mas nem sempre a minha realidade foi esta. Em 2023 eu estava falida, eu estava bem na sarjeta. Eu tinha dívidas, eu tinha medo, a única coisa que me restava mesmo era acreditar. E foi depois então daquele reset mental e emocional que eu tive em agosto de 2023 que eu decidi entregar-me a estas práticas, a estas técnicas, a esta reprogramação mental. Foi aí que eu descobri o Ho Oponopono. Todos os exercícios que eu dou aqui no meu canal, eu fiz-los, acreditem, e não fiz só uma vez nem duas, eu precisava muito de transformar a minha vida e ao longo de dias, semanas e meses eu fiz tudo isto então que eu dou agora de forma gratuita no meu canal. E foi nessa busca por uma nova realidade, por uma nova vida que eu descobri então esta técnica, o cheque para o universo. E de uma forma muito simples, então aqui em casa eu fui à internet, mas já te vou explicar como é que tu vais fazer, ok? Isto é só mesmo para aquecer um bocadinho o ambiente. Eu imprimi então um cheque, eu escrevi o meu nome como beneficiária, preenchi com um valor que eu na altura achava absurdo, mas na minha mente o que eu achava era que eu merecia receber aquele valor. Eu dobrei o cheque, eu guardei-o e continuei com a minha vida. E como o meu último vídeo teve tanto sucesso, eu vou começar, dentro do possível, não é, para os meus vídeos não se estenderem muito, a juntar um bocadinho de ciência a tudo aquilo que eu digo, porque cada vez mais as pessoas procuram mudar de vida, mas querem perceber porquê. Então eu vou-te explicar sempre da minha forma muito prática, muito simples, comunicativa, eu vou-te explicar o que é que vai acontecer no teu cérebro quando tu fizeres esta prática que eu te vou dar depois, certinha, direitinha, no final. Não passes à frente, todo o conteúdo é importante, no final está o ouro, repito. Então o que é que acontece no teu cérebro quando tu fazes este exercício? Tu vais ativar o teu modo criativo. A neurociência chama-lhe ativação do sistema reticular. Bem, que palavra, que frase é esta? E isto é só mesmo para os mais curiosos. Tu não precisas de saber nada disto, não precisas de acreditar, só precisas de fazer. Mas então, para os mais curiosos que, como eu, em 2023, quis perceber o que é que estava a acontecer então na minha mente depois de fazer este exercício, eu vou-te explicar tudo. Quando tu preenches o cheque com aquele valor, é como se o teu cérebro começasse a dizer, ok, este é o nosso novo alvo. Estás a perceber? O cérebro começa a apontar para lá e, acredites ou não, o teu cérebro, a tua mente, vai encontrar maneiras de tu chegares lá. E como é que eu sei isto? Porque foi o que aconteceu comigo. Poucos dias então depois de eu ter feito este exercício, eu comecei a ter ideias, uma atrás da outra. Parecia magia, mas não era. Era foco, era clareza, era vibração, era alinhamento. E eu estou tão entusiasmada hoje, 2 anos depois, por poder partilhar este exercício contigo, com toda a gente que me vê, de todos os países e mais alguns, porque eu estou a chegar cada vez mais longe, mas foi isso que eu semeei e é isso então que eu estou a colher. E não te estou então aqui a falar, se é o primeiro vídeo meu que estás a ver, eu falo muito de magias e milagres, mas eu não estou a falar daquelas magias e milagres caídos do céu, ok? De caracacá. Esses só nos filmes e nos livros de ficção, não nos livros que eu leio. Essas magias e milagres existem sim, mas existem dentro de cada um de nós. Quando fazemos esta ou outra técnica, mas hoje o foco é esta técnica então do cheque ao universo, a nossa mentalidade começa a mudar. É tão simples quanto isso. E com ela lá vem
aquela oportunidade, aquela conversa, aquela pessoa que nos mostra um novo caminho. E isto acontece quando nós começamos então a abrir um bocadinho, a libertar-nos daqueles filtros, daquelas crenças e voltamos a acreditar. Uma oportunidade, por exemplo, para mim, vou-te dar o meu exemplo, que há 5 anos atrás, ou até há 3, ou até há 2, antes de fazer este exercício, eu teria dito não, isso não é para mim, porque estava super bloqueada, tinha os meus filtros da vida completamente sujos. O ano passado, este ano, eu digo sim, vou experimentar. O que é que de pior me pode acontecer? Vou prejudicar alguém? Vou fazer mal a alguém? Vou prejudicar a mim? Não, então bora lá. E é isto que acontece, é destas magias e destes milagres que eu te falo. Tu começas a sentir a força, começas a sentir a coragem, voltas a acreditar em ti. E quando nós despertamos esse verdadeiro poder dentro de nós, amiga, amigo, nada nos para. Então, 2 anos depois de eu ter feito o exercício, o cheque para o universo, com muita honestidade e verdade, eu vou-te dizer que ainda não atingi aquele valor que eu escrevi lá no cheque. Mas eu sei, eu sinto que ele está muito próximo de se concretizar. E isso é comprovado pela minha conta bancária, pelos rendimentos que cada vez entram a maior velocidade e de várias formas. Eu já não tenho só uma fonte de rendimento, eu tenho várias, porque realmente eu desbloqueei-me, eu acreditei e todos os dias eu parto para a ação. E aqui, para não desanimares então, porque eu sei que nem toda a gente é como eu soltei tanto, eu tenho tanta fé, eu sei, eu só não sei a quando é que aquele valor vai entrar na minha conta, porque é um valor efetivamente muito alto, eu só não sei é quando, mas eu já nem questiono, não há a mínima hipótese disso não acontecer. E o que eu te quero dizer, quando tu fizeres este exercício e vires se calhar os dias e os meses a passarem e as coisas primeiro andam muito devagar, eu quero te dizer que o teu tempo não é igual ao tempo do universo, ok? E quando tu entenderes isso, vai-te tirar uma carga, vai-te tirar uma pressão, vai-te tirar aquela ansiedade que a maior parte das vezes deita tudo a perder. Isto é das coisas mais importantes que eu aprendi. E só para não achares que isto é filosofia da Anabela, vou-te dizer que o ator Jim Carrey, daquele filme muito famoso de há muitos anos atrás, da Máscara, também fez este exercício. Quando ele era apenas um desconhecido, ele escreveu um cheque de 10 milhões de dólares com data para saque para ele próprio. Adivinha o que é que aconteceu? E o Jim Carrey já escreveu isto em várias entrevistas a jornais, já o disse em entrevistas na televisão, portanto isto está em todas as redes sociais, podes comprovar mesmo. Ele levou 10 anos para receber os tais 10 milhões de dólares, mas chegou lá. E ele também conta que quando ele encontrou por acaso, só que não, o famoso cheque na gaveta, ele, Jim Carrey, que na altura que o escreveu era um perfeito desconhecido, na altura, depois quando encontrou, era já uma celebridade mundial e ele ganhava exatamente esse cachê, 10 milhões de dólares. Por isso eu estou-te a contar isto para tu não pensares que se fizeres o exercício hoje, amanhã o dinheiro te vai cair do céu. Nada disso. Mas prepara-te mesmo para uma mudança interna. Se tu fizeres este exercício com pensamento positivo, com sentimento de eu já consegui, tu vais ver as tuas ideias a surgirem, pessoas a aparecerem na tua vida, oportunidades a atravessarem-se no teu caminho. E isto é só fabuloso. O universo não falha, mas também não tem pressa. E eu já te falei de uma pessoa famosa, já te falei do Jim Carrey e agora vou-te falar do Peter. O Peter é um seguidor meu que está no Brasil. O Peter viu todos os meus vídeos, começou a aplicar tudo aquilo que eu ensino e a vida dele começou a mudar. O Peter ganhou força, ganhou coragem, ganhou confiança, criou um e-book, lançou o seu canal de YouTube e está hoje então a transformar a sua vida primeiro do outro lado do Atlântico, porque é sempre assim, nós não podemos transformar a vida de ninguém, não podemos ajudar, não podemos salvar ninguém se não nos ajudarmos, se não nos salvarmos primeiro a nós próprios. É como quando vamos no avião, colocamos primeiro a máscara sempre em nós para depois poder colocar no vizinho. O
Peter aplicou os meus ensinamentos na perfeição. Ele está a trabalhar nele para daqui a uns tempos também ele poder ajudar a transformar as vidas de outras pessoas. Isto é maravilhoso, isto é encontrarmos o nosso propósito, é encontrarmos a nossa missão, e eu sei que eu estou a falar de dinheiro, estou a falar de cheques, mas isto não tem valor. Eu vou deixar então o canal portanto o link para o canal do Peter nos comentários, podes falar com ele, podes lhe perguntar se isto que eu estou a dizer é verdade ou não, ele vai te dizer garantidamente que sim, porque ele tem-me enviado mensagens maravilhosas com o seu feedback, e eu quis então também retribuir, porque neste universo é dar e receber, quis retribuir, Peter, todo o carinho. Vou deixar então o link do Peter aqui nos comentários, vão lá, apoiem o canal do Peter, inspirem-se no Peter, porque a energia da abundância também passa quando nós damos aos outros. E agora, finalmente, o exercício. Eu quero simplificar isto ao máximo, como eu fiz também em 2023. Vais a um site qualquer que tenha um modelo de cheque. Se não tens impressora, desenhas o cheque à mão. Aqui não há desculpas. Quem não tem cão, caça com gato. Vais escrever primeiro o teu nome como beneficiário e depois vais preencher o valor, e esse valor vais ter que te conectar e perceber qual é o valor que vibra. Imagina, começas por exemplo por 100 mil euros. Não, 200 mil, 300 mil, 1 milhão. Quando tu sentires o teu coração a explodir, é esse valor, mesmo que tu não acredites que seja possível, é esse valor, por favor, que vais escrever no cheque. É esse valor que te vai indicar aquilo que tu mereces. E quanto à data, o Jim Carrey, por exemplo, em branco, eu deixei em branco, e tu podes fazer aquilo que a tua intuição te disser para fazer. Se achares, se o valor for pequenininho e se achares que há hipótese num ano ou dois conseguires, coloca lá a data. Se não, entrega mesmo ao universo, solta, porque quando nós soltamos, acreditamos, como eu disse há bocadinho, aliviamos aquela pressão, deixamos a ansiedade de parte, e o universo vai fazer garantidamente o seu trabalho até muito melhor e mais rapidamente. Depois vais dobrar o cheque e vais guardá-lo num local muito especial e vais esquecer. Depois vais confiar, já fizeste a tua parte, vais esquecer, vais simplesmente entregar. Deixa-me então aqui nos comentários, vou escrever o meu cheque hoje para me mostrar que chegaste até esta parte do vídeo. Lembra-te disto, o universo nunca te dá aquilo que tu queres, o universo dá-te aquilo que tu és. Então, transforma-te na pessoa que merece esse valor. Escreve hoje o teu cheque e prepara-te para receber.